O torcedor do Santos aguarda o novo treinador. Por onde anda o Carecone? Por onde você passa? A pergunta é: Sampaoli vem ou não vem, Marcão? Tá todo mundo, o que eu já recebi de mensagem no WhatsApp, o que eu já recebi de mensagem no direct, o que eu já recebi até telegrama já tá chegando aqui nos estúdios do canal Varanda Futebol Debate. O torcedor quer saber: vem Sampaoli, não vem Sampaoli? É o mais próximo, Thiago Jordão? É o nome que está mais avançado com a diretoria do Santos? O que está rolando nesse momento? Quais são as novas informações envolvendo o Carecone Sampaoli? Marcão, o Sampaoli é o mais próximo e é o plano A do Santos Futebol Clube para substituir o demitido técnico Kleber Xavier, Marcão. E também temos a informação de que já está sendo trabalhado a possibilidade de ceder alguns dos pedidos do treinador Jorge Sampaoli. Como, por exemplo, ele solicitou a contratação de um zagueiro, um volante e um atacante. A comissão e o departamento de futebol do Santos já trabalham pensando em quem poderiam ser essas alternativas para atender esse pedido do treinador Jorge Sampaoli, claro, na imagem do diretor de futebol, o Alexandre Matos, Marcão. Além do mais, o Santos sabe que vai ter que ceder muito para o Jorge Sampaoli. São muitos pedidos do técnico argentino para assumir o Santos. Ele, que já declarou que tem interesse em retornar ao Alvinegro Praiano, mas deixou claro, bateu o pé. Olha, estou honrado em retornar ao Santos. Muito legal o Santos me procurar. Mas eu preciso de reforços. Necessito de mais reforços. É o grande meme do Sampaoli. Ih, mamãe! Quer mais reforço, Sampaoli? Quer mais? O homem nunca tá contente com nada. Não. Quer reforços? Reforços. Kiko, tá voando o nosso Sampaoli. Mas, Jordão, você traz um ponto importante aí. O Santos já trabalha com os nomes do Sampaoli, é isso? Isso. Essa é a principal informação. O Alexandre Matos já estaria trabalhando em busca de jogadores indicados por Sampaoli, ou seja, é o plano A, é a prioridade, é o Sampaoli, e o Santos não poupa esforços para contratar o Sampaoli. É o nome que está realmente muito próximo do acerto. Agora, se tratando de Sampaoli, todo cuidado e toda cautela é necessária. Exatamente, Marcão. O Santos entende que o Sampaoli vai solicitar a contratação de jogadores que têm um valor de mercado muito acima. Dificilmente ele pediria, até usando como exemplo, um Cabadeiro, Marcão. A gente sabe que o Cabadeiro tem um valor de mercado baixo e o Sampaoli gosta daqueles jogadores mais badalados, jogadores de grife. E o Santos, pensando nisso, já estuda algumas alternativas. Por exemplo, o Sampaoli pode ter pedido um zagueiro de 10 milhões de euros. O Santos pode estar tentando olhar para o mercado alguma outra alternativa um pouquinho mais barata, mas que atenda os requisitos de jogo do Sampaoli. Ou seja, ele quer um zagueiro que tenha saída de jogo? Olha, não consigo te dar esse zagueiro de 10 milhões de euros com saída de jogo, mas esse aqui de 6, o que você acha? E esse atacante? E esse volante? Enfim, conversas estão acontecendo lá pelos lados da Vila Belmiro e o Sampaoli sim está muito próximo do acerto, mas ainda não se iludam porque o Sampaoli a gente conhece ele. Agora, Thiago, a gente falava fora do ar, vou trazer a nossa conversa a público aqui. O Matos não é de perder uma negociação como essa, né? E aquilo que nós dissemos pela manhã, a gente respeita todas as apurações, tem muita gente trabalhando, né? E buscando informações, a gente respeita, mas o Alexandre Matos, pelo que eu tenho de informação, está diretamente envolvido na negociação com o Sampaoli. A negociação com o Sampaoli começa há cerca de 15 dias atrás, ou seja, já tiveram várias idas e vindas nessa negociação do Sampaoli. Mas quem conduzia as negociações com o Sampaoli, pelo que eu tinha de informação, era Marcelinho Teixeira. O Marcelinho Teixeira conduziu as negociações com o Sampaoli, principalmente naquela semana que antecedeu a partida contra o Cruzeiro. Nesse momento, o Marcelinho continua ali envolvido nas negociações, mas o Alexandre Matos está diretamente envolvido agora, buscando ali, né, atender às exigências do treinador Jorge Sampaoli, principalmente no que tange ao projeto esportivo, né? Naquilo que se refere ao projeto esportivo. O Matos não é de perder negócio. Então, por isso, acho que o torcedor do Santos pode criar uma expectativa até maior que o Sampaoli possa vir, porque o Matos é muito habilidoso, né, Jordão? É um cara arrojado, é um cara agressivo. E sabe por quê? Eu acho que o Sampaoli, volto a dizer, não estou querendo iludir ninguém, porque nem as pessoas do clube, elas conseguem cravar que o Sampaoli será o treinador. A gente busca informações, tá todo mundo meio com o pé atrás, porque o Sampaoli, por várias vezes, já deu melzinho na boca
e depois tirou o pé. E depois azedou. Então, tá todo mundo achando que o Sampaoli pode pular fora a qualquer momento. Agora, o Santos não tá poupando esforços para trazer o Sampaoli, porque também, Jordão, trazer o Sampaoli seria limpar um pouco a imagem ruim que a diretoria tem perante o torcedor. Da mesma forma que quando você traz o Neymar, o torcedor esquece de dívida, esquece do que o Marcelo Teixeira prometeu e não cumpriu, esquece que o Marcelo Teixeira tem a 7ª gestão no clube e comete erros que cometia no passado. O Neymar veio, o Marcelo Teixeira teve 3 meses de lua de mel. Se você traz o Sampaoli, o torcedor esquece as críticas ao Marcelo Teixeira e é o balão, amor pelo balão. Então a diretoria sabe disso. A mancha que tem hoje a gestão Marcelo Teixeira é uma mancha complicada, Jordão. O Marcelo Teixeira é um dos presidentes mais impopulares da história do Santos, ou seja, o índice de aceitação do Marcelo Teixeira é péssimo. Então ele sabe que fazer esse esforço financeiro para trazer o Sampaoli não é só positivo no âmbito esportivo, como também na questão de imagem, pensando também na questão política de Marcelo Perillo Teixeira. Sem dúvidas. E além do mais, na última pesquisa sobre popularidade dos presidentes de cada clube, Marcão, dentre os times da Série A, o Marcelo Teixeira tinha o pior índice de popularidade, ou seja, o torcedor do Santos era o que menos gostava do seu presidente. E quando perguntado para a torcida no geral, a visão também não é boa. Porque o Marcelo Teixeira só perdeu pro Augusto Melo, Marcão, na visão de torcedores adversários com relação a uma boa ou uma má gestão. Então hoje, o Marcelo Teixeira tá muito queimado por conta disso. E quando você tem um resultado esportivo bom, vamos trazer um exemplo. São Paulo ele vem e o Santos ganha 5 jogos seguidos. Marcão, daqui um mês, se esses 5 jogos seguidos forem vencidos, ninguém tá falando mais que o Santos tá devendo 977 milhões, que o Marcelo Teixeira prometeu X e não cumpriu, que o Marcelo Teixeira isso, que o Marcelo Teixeira aquilo. Como é comum de acontecer no futebol. Se dentro de campo as coisas vão bem, como acontecia nas gestões passadas do Santos, onde o Santos tinha o Neymar, usando como exemplo aqui novamente, e o Peixe não fazia o investimento necessário para acompanhar a modernização do futebol, ninguém ligava, porque o troféu estava chegando. Então, o Marcelo Teixeira vai muito provavelmente trazer sim essa força e esse movimento para trazer o Sampaoli, porque é um pedido direto da torcida. Depois do 5º gol, o torcedor do Santos gritou no Morumbis: é Sampaoli. Atendendo esse pedido, ele consegue ali ganhar pelo menos mais uma nova lua de mel nesse ano de 2025. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Deixa eu mandar um abraço pro Silas Ribeiro, pro Gerson, pro Rodrigo Ferreira, pra Raimunda Alves. Grande abraço pra você. Agora, a informação do momento é essa: o Santos já trabalha, Alexandre Matos já trabalha buscando contratar os nomes pedidos por Jorge Sampaoli. Marcão, isso quer dizer que o Sampaoli vem? Ainda não dá pra dizer. Né? E aí surge uma outra informação também, Thiago, nos bastidores, é que o nome do Vojvoda, que a princípio era um nome distante, o Vojvoda parece que já tá de olho. Ou seja, olha, eu quero ouvir. Então, o Santos tem agora um nome que vai chegando ali como plano B, que é Juan Pablo Vojvoda, né? É um nome que seria para o Santos um investimento menor, com muito menos exigências, talvez em termos salariais algo próximo ao que o Santos pagaria para o Sampaoli, só que um treinador que exige menos e daria à diretoria do Santos uma liberdade maior, porque o Sampaoli, a gente já vai entrar na questão de exigências, listar o que o Sampaoli pediu, é um combo que vai, de alguma forma, atrapalhar muita gente lá dentro do Santos. O Santos gosta de trabalhar, a gente sabe como. Com muita gente no CT, com amigo do amigo do amigo. O Sampaoli quer mudar tudo isso. E aí o Vojvoda seria algo mais confortável e de menor risco financeiro para o clube. Pelo menos na opinião de algumas pessoas de dentro do Santos. Vojvoda vai ganhando força, Jordão. Vai ganhando força, Marcão. E a princípio, o Santos já fez o primeiro contato com o Sampaoli, com o Juan Pablo Vojvoda, e a negativa veio. Só que ele pensou melhor, Marcão. Ele falou, opa,
eu dei a negativa, só que eu ainda estou disposto, eu tô na pista, né, Marcão? Ele deu ali um charmezinho pro Santos Futebol Clube, que tem justamente o Juan Pablo Vojvoda como plano B. E com relação a termos salariais, no último clube em que ele esteve, o Fortaleza, o Juan Pablo Vojvoda tinha os vencimentos ali por volta de R$850 mil, Marcão. Então, essa coisa do Juan Pablo Vojvoda querer descansar, dar uma negativa pro Santos logo de cara, basta pagar. A gente sabe. Eu até falei com você em off, é o seguinte, vamos fazer uma métrica de 0 a 100. Se com o Sampaoli você gastaria 90, sendo 30 de salário, 30 com reforço e mais 30 com comissão, com o Vojvoda você vai gastar ali 40 com salário, ele não vai exigir uma comissão muito provavelmente, não vai exigir reforço. E aí você tem uma economia, entre aspas, com relação a isso. Mas com quesito salarial, o Santos vai ter que pagar, porque ele não quer vir voltar agora. Mas se você oferecer ali, quem sabe, 1,5 milhão, 1,6 milhão, eu duvido o Juan Pablo Vojvoda negar. A gente falava sobre isso nos programas anteriores, que o Vojvoda, se o Santos chegar com bala na agulha, o Vojvoda ia balançar. Porque é muito fácil chegar a essa dedução e essa conclusão, porque, veja, o Vojvoda nunca trabalhou num grande time. O Fortaleza é um time intermediário do futebol brasileiro, merece o nosso respeito. A torcida do Fortaleza é muito grande, tradicional do futebol nordestino, mas o Fortaleza não é um grande clube do futebol brasileiro, né? E o primeiro trabalho do Vojvoda num grande clube do futebol brasileiro seria o Santos. Então, assim, esse negócio que eu quero descansar é até a página 2. Né? Lembra o que eu comparei o descansar do Vojvoda com o descansar do Renato Gaúcho? Sim. O Renato Gaúcho, ele descansa até chegar uma proposta boa de um clube carioca ou do Grêmio. Ele tá descansando sempre, o Renato Gaúcho. Ele tá no mercado, não, eu tô bem, eu quero descansar, futebol é cansativo, quero priorizar a família, até chegar uma proposta do Grêmio ou de um time carioca pagando o que ele quer. E quando chega, ele larga água de coco, ele larga o futebol, ele larga tudo. É que nem o Cuca. O Cuca sempre tem alguém doente na família, com gripe, com febre, alguma coisa. Quando chega a proposta que ele quer, todo mundo se recupera rapidamente. Então o Vojvoda, eu vejo a mesma coisa. Essa história que o Vojvoda quer descansar, 850 mil ele ganhava no Fortaleza, ofereçam 1.700.000 pro Vojvoda, ele para de descansar na hora. Por isso que eu acho que o Vojvoda, e agora tá surgindo essa informação, e é uma informação que, claro, é uma informação forte, que o Vojvoda vai ganhando força. Porque o Santos sabe, se não der certo com o Sampaoli, plano A, prioridade, o plano B é Juan Pablo Vojvoda. E aí o Santos vai pegar os esforços financeiros que estavam direcionados para Sampaoli e vai colocar em Vojvoda. Sem precisar fazer 3 ou 4 contratações, o Vojvoda, com toda certeza, não vai pedir tudo isso. O Santos não vai ter que mandar embora o Rozan. O Santos não vai ter que, talvez, trazer o Zé Ivaldo de volta. Não vai ter que blindar os vestiários como quer o Sampaoli. Ou seja, é uma contratação que continuaria sendo cara, mas com menos esforços por parte da diretoria. Por isso que eu digo, não descartem Juan Pablo Vojvoda, Jordão. Marcão, eu tô nessa. Inclusive, o meu sentimento não é informação, é um palpite. Marcão, eu ainda acho que o Vojvoda tem uma chance muito boa de assumir o Santos, porque o Sampaoli, ele é um cara meio instável, né, Marcão? O Santos pode muito bem chegar hoje e falar assim, olha, tá aqui o seu zagueiro, tá aqui o seu volante, tá aqui o seu centroavante. E ele falar, não quero mais, obrigado. Eu acho que eu quero ter uma pré-temporada com o time. Então, por isso que eu tenho esse pé atrás ainda com o Sampaoli. Isso é um sentimento do Thiago, lembrando, não é informação. Então, e com relação ao Vojvoda, Marcão, eu acho que seria mais fácil você ter essa negociação com ele. E claro, a gente não pode descartá-lo. Ele também tá só esperando, Marcão. E outra, muita gente falava, olha, o Inter pode ir atrás dele. Isso é uma verdade, porque o Roger Machado balança lá pelos lados do Colorado. Falava-se muito do Dorival Júnior cair no Corinthians e o Corinthians ir atrás do Vojvoda, só que o Corinthians avançou de fase na Copa do Brasil e há a possibilidade também do técnico citado anteriormente, o Roger Machado, eliminar o Flamengo e ganhar uma sobrevida na Libertadores. Então o Vojvoda não teria tantas opções assim no mercado. Boca Juniors tem treinador, River Plate tem treinador, Vélez tem técnico e entre outros clubes do mundo do futebol sul-americano também. Então não descartemos o Juan Pablo Vojvoda. Tá aí, o Santos Futebol Clube vai se movimentando. E olha, essa definição por um treinador, Thiago Jordão, deve acontecer entre quinta e sexta-feira. Por isso que eu tenho dito aqui
que mesmo sendo o Sampaoli não comanda o Santos na partida contra o Bahia. E o Sampaoli já deixou claro que vindo ele traz a sua comissão técnica, é isso? Portanto, dá para descartar, caso o Sampaoli venha, Matheus Bach, dá para descartar também Fábio Maceredian. O Sampaoli não abre mão de escolher os seus profissionais, é isso, Jordão? É isso, Marcão. E dá para descartar também o Vinícius Marques, que é mais um dos remanescentes da comissão técnica do ex-treinador do Santos, o Kleber Xavier, Marcão. E além do mais, o Sampaoli ele quer essa mudança no departamento de futebol, quer ter a sua própria comissão técnica e o seu próprio gerente de futebol, Marcão. Um gerente de futebol indicado por ele para fazer ali uma espécie de meio campo entre o Sampaoli e o departamento de futebol com o Alexandre Matos. E além do mais, o Sampaoli também já exigiu seguranças contratuais. Ele quer 2 anos de contrato no Santos pelo menos e com multa rescisória para evitar alguns problemas que ele teve, por exemplo, no ano de 2019. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Agora, Thiago Jordão, até para ilustrar um pouquinho o cenário dos treinadores que estão sendo especulados, são muitos nomes que estão sendo especulados. O Varanda tenta filtrar, é claro, e trazer algo mais próximo daquilo que realmente está acontecendo, né? Por exemplo, ontem se falou que Ramon Dias e Emiliano teriam recusado, a gente já trouxe isso, mas nós estamos ali mais trabalhando em 2 nomes, né? Que é Sampaoli e também Juan Pablo Vojvoda. Pelas últimas informações que nós temos, Sampaoli é o que tem mais chance nesse momento, correndo por fora. Juan Pablo Vojvoda começa a ganhar força.